Tá bom, seguindo, número 18. Integralização de capital em terrenos, R$ 500, sendo 40% é para uso e o restante para revenda. Debita-se o quê? Opa, aqui não tem caixa, não. Eu aqui coloquei um caixa a mais aqui, vou apagar. Tá bom, agora está certinho. Debita-se o quê? Terreno, estoque de imóveis, não é isso? Que é uma parte para revenda. Quanto? 300, 60%. E debita-se terrenos para uso, 200. E credita-se capital quanto? 500. Ora, seguindo a lei, 200 de terreno anula 200 de capital, sobrando 300 de capital como sendo uma origem do recurso aplicado no circulante, alterando o CCL. Certo aí? Agora aqui, por se tratar de integralização de capital em imóvel, temos que tomar cuidado, porque a USP recomenda apresentar esse terreno e o respectivo capital em aplicação em origem concomitantemente. Tá ok? Mas a prova é para seguir a lei. Só em casos extremos, se pela lei você não tem resposta, desconfie que o examinador está seguindo esse tipo de sugestão. 19. Comprou mercadorias no valor total de 1.150% à vista e o restante a curto prazo. Origem ou aplicação em que valor? Não é nada, né? Porque eu debito mercadoria no circulante 1.000, credito caixa no circulante 500 e credito no passivo circulante duplicado a pagar 500. Não alterou o CCL. Isto não é origem nem aplicações de recursos. 20º. Comprou mercadorias no valor de 2.000, 150% à vista e o restante a longo prazo. Origem ou aplicação em que valor? Origem de quanto? 1.000, perfeito. Debita-se mercadorias 2.000, credita-se caixa 1.000, credita-se duplicados a pagar lá do exigível a longo prazo 1.000. Observe que o CCL aumentou quanto? 1.000. Quando aumenta o CCL, é a origem de mesmo valor no não circulante, que é exatamente a duplicata a pagar do exigível a longo prazo. Todos entenderam? Muito bem. Fica aqui uma perguntinha. Depreciação é origem ou aplicação? Variação monetária ativa de empréstimo de longo prazo é uma origem ou aplicação? Resultado da correção monetária de balanço, no tempo podia corrigir balanço, é origem ou aplicação? Juros de empréstimo de longo prazo é origem ou aplicação? Cadê a resposta? Vão pensando, podem sair para o intervalo, em seguida retorne, enquanto isso eu vou estar organizando o quadro, porque agora nós vamos evoluir para essas questões mais complexas. Tá ok? Pronto, vamos lá. Tinha perguntado para vocês anteriormente se depreciação é origem ou aplicação, variação monetária de empréstimo de longo prazo é origem ou aplicação. Na verdade, não devemos analisar se aquela receita ou se aquela despesa é uma origem ou aplicação. O que temos que verificar é se o resultado, o lucro ou o prejuízo, é origem ou aplicação. E aí, o raciocínio começa tudo assim. Você tem aí, na página 6, o item 8, determinação do lucro ou prejuízo financeiro. Então, já sei de antemão, lucro é credor, não é isso? Então, se ele afetou lá o circulante, aquele lucro financeiro é uma origem do recurso aplicado no circulante, alterando o CCL. O inverso, se eu tenho o prejuízo financeiro, ele afetou o circulante. Se ele está a débito, é uma aplicação de recurso. Saiu do circulante, está aplicado no não circulante. Mas vamos chegar a esse raciocínio desde o início. Nós sabemos que o balanço patrimonial é estático. A do ar é dinâmica. Por exemplo, se você pega numa prova e o examinador diz assim, saldo de ativo permanente é origem ou aplicação? Não é nada, porque saldo é estático. Para ser origem ou aplicação, terá que estar aumentando ou diminuindo o ativo e o passivo não circulante. Portanto, do ar é dinâmica, balanço é estático. No balanço, que é estático, nós sabemos que o lado do ativo dessa fotografia patrimonial é o lado das aplicações de recursos. E o lado do passivo, o lado das origens de recursos. No que tange às origens, nós sabemos que tem origem de terceiros,
Então, por exemplo, uma duplicata a pagar um empréstimo a pagar uma origem de terceiro. Agora, há também origem de proprietário, quando o sócio integraliza o capital. E, se for do não circulante, aumentando o passivo não circulante, né, exigível a longo prazo, PL, são origens também na do ar. E há origens dos proprietários geradas nas próprias operações. Esta parte é que eu quero fazer um estudo completo agora com vocês, porque considero que é a parte mais importante do ar, que é ajustar o lucro líquido. Primeiramente, a demonstração do resultado do exercício, que se verifica a diferença entre receita e despesas, é por meio do regime de competência, lembra-se? Pela nossa Lei 6.404, eu estou obrigado a contabilizar, ou seja, todas as empresas de direito privado devem seguir a Lei 6.404 e, de acordo com o artigo 177, deve contabilizar obrigatoriamente pelo critério do regime de competência. Então, nenhuma empresa pode contabilizar pelo regime de caixa. De tal forma que a demonstração do resultado do exercício dessas empresas tem resultado econômico e não financeiro. É pelo fato gerador e não pelo recebimento e pagamento. Certo aí? Então, esse lucro líquido que aparece na DRE, ainda não posso dizer que seja uma origem. Porque, para ser uma origem, tem que ser um lucro líquido que afetou lá o circulante. Daí, eu vou aqui chamá-lo de lucro líquido financeiro ou prejuízo líquido financeiro. Então, estamos na busca do lucro líquido financeiro ou prejuízo líquido financeiro. Como é que se faz? No nosso exemplo, eu tenho receitas que tem como contrapartida conta circulante 10, mais receitas que tem como contrapartida uma conta não circulante 5, menos despesas que tem como contrapartida conta circulante 6, menos despesas que tem como contrapartida conta não circulante 2, igual a lucro líquido de exercício 4. O que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Eu pego esse lucro líquido do exercício que está na DRE e vou levar para doar e fazer os ajustes. Que tipo de ajuste? Devo aqui eliminar receitas e despesas que não afetaram o circulante. O que eu disse? Devo aqui eliminar receitas e despesas que não afetaram o circulante. Mais ou menos no esquema lá da legislação tributária onde se apura o lucro real, lembra-se? Para apurar o lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda, lá no LALU, o que eu faço? Eu pego o lucro líquido antes do imposto de renda lá da DRE, levo para o LALU, adiciono despesas indedutíveis, excluo receitas isentas e vou encontrar o lucro real, base de cálculo do imposto de renda. Nesse mesmo raciocínio, faço a doar. Só que na doar, o propósito aqui é descobrir o lucro ou o prejuízo financeiro que afetou o circulante. Amanhã, lá no fluxo de caixa com o professor Luiz Eduardo, ele vai estar fazendo esse mesmo procedimento, no entanto, o propósito lá será descobrir o lucro ou prejuízo financeiro que afetou o caixa, o disponível. Aqui é o que afetou o circulante, porque a doar é elaborada com contas não circulantes que afetaram o circulante, não é assim? Então, vamos lá, pessoal. Seguindo, pego o lucro líquido lá da DRE e trago para doar e vou fazer os ajustes. Elimino receitas e despesas que não afetaram o circulante. E, se for lucro, lucro é credor. Isso é a origem de recurso que está aplicado no circulante. Então, todo esse ajuste, vou apresentar no rol das origens. Se uma vez ajustado der prejuízo financeiro, prejuízo é devedor. Devedor é a aplicação de recurso que originou do circulante. Certo? Aí todo esse ajuste vai para o rol das aplicações. Então, vamos lá, passo a passo. Peguei o lucro líquido do exercício, levei para doar e vou fazer o seguinte ajuste. Raciocínio. Esta primeira receita, vou precisar eliminá-la? Não. Por quê? Porque a sua contrapartida é circulante, como está aqui no exemplo. Digamos uma receita à vista. Debita-se caixa, credita-se a receita. Não é assim? Este lançamento alterou o CCL. E essa receita encerrada com área vai formar um lucro, não vai? Analisando só este lucro, esse lucro seria o lucro financeiro que afetou o circulante. Este interessa para doar. E se ela entrou somando, a mantenho. Não tenho que fazer nenhum ajuste. Já a segunda receita tem como contrapartida uma conta não circulante. R$5. Por exemplo, prestou serviço para recebimento a longo prazo. Debito a duplicata a receber,
lá no realizável a longo prazo e credito a receita de serviços que, encerrada com área, vai formar um lucro, não é assim? Mas observe que este lançamento aqui não alterou o CCL. E esse lucro não seria origem nem aplicação. Se esta receita foi incluída na DRE pelo regime de competência, o que eu vou ter que fazer? Vou lá na DOAR e excluo. Faço a eliminação excluindo, invertendo o sinal. Menos receita que não afetou o circulante. Entendido aí? Seguindo esse mesmo raciocínio. Agora as despesas. Olha. Despesas que afetaram o circulante, R$6. Este eu não tenho que eliminar, quer ver? Olha. Por exemplo, pagou o salário, credito caixa e debito o salário, não é isso? Essa despesa encerrada com área vai gerar um prejuízo. E observe que este lançamento alterou o CCL. Correto aí? Esse lançamento alterou o CCL. Se alterou o CCL, isso aqui seria um prejuízo financeiro. Interessa para doar. Se entrou subtraindo aqui na DRE, mantenho. Não faço nenhum ajuste. Já a segunda despesa aqui, contrapartida é uma conta não circulante. Por exemplo, depreciação. Nós já sabemos que, via de regra, Lei 6.404, estão sujeitos à depreciação somente o quê? Os bens do imobilizado. Não é assim? Como se contabiliza? Debita-se despesas de depreciações e credita-se a retificadora do imobilizado, depreciação acumulada. Essa despesa encerrada com área vai gerar um prejuízo. Mas observe que este lançamento não alterou o CCL. Então, esse prejuízo não é origem nem aplicação. O que eu faço? Se esta despesa entrou subtraindo na DRE, devo eliminá-la. Se foi subtraída, aqui eu vou adicioná-la. Mais despesas que não afetaram o circulante. Então, o lucro líquido financeiro deu quanto? 4 menos 5 menos 1. Aqui em cima é quanto? Aqui é 7. Então foi uma falha minha. Então, corrigindo aqui, né, 15, menos 6, menos 2, 7. Está certo. Então, começa aqui 7. Então, 7 menos 5, 2 positivo. Mais 2, 4. Tá. 4 é o lucro líquido financeiro. Como o lucro líquido é uma conta credora, ela é uma origem de um recurso aplicado no circulante. Então, todo esse ajuste tem que ser apresentado na DOAR, no item 1, no rol das origens. Detalhe importante, feito esses ajustes, caso desse prejuízo financeiro, todo esse ajuste tinha que ser apresentado no rol das aplicações. Portanto, esse ajustamento do resultado do exercício é o primeiro procedimento a ser feito na DOAR. Depois é que eu vou verificar demais origens e aplicações do tipo empréstimo contraído, aumento de capital e etc. Tá ok? Então, conclusão. Eu não respondo se uma despesa ou uma receita é origem ou aplicação. O que eu tenho que fazer é pegar o resultado do exercício da DRE, levar para a DOAR e fazer os ajustes, eliminando receitas e despesas que não afetaram o CCL. Entendido aí? Para que você tenha uma visão completa, vamos lá para a página 14. Item 10. Forma de elaboração da DOAR analítica. Então, nesse instante, vamos elaborar uma DOAR analítica completa. Tá ok? E é dessa forma que cai na prova, porque a lei exige mesmo a DOAR analítica. Analítica é conta por conta. E vamos também estudar a DOAR sintética, que aí é pelos grupamentos. Tá ok? Como você observa aí, na página 14,